Olá pessoal, estamos de volta então para dar continuidade no nosso módulo sobre formatação de documentos e vamos sem delongas, sem demoras, começar então a trabalhar com isso. Tá com a gente aqui hoje, novamente o Edmilson e a Eliana. Fala oi aí pessoal. Oi, boa tarde. Vamos aprender bastante, vamos acelerar os conhecimentos aí. Muito bom, Eliana. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, vamos aprender bastante. Muito bem, então vamos lá para a nossa tela de estudos. A gente aí está com o e-mail aberto e para não perder, né, a nossa linha de atuação e de raciocínio, a gente começa a partir do e-mail, vem aqui no menu de aplicações do Google, escolher Google Drive. Acho que eu preciso desligar aquele No Google Drive vai abrir aqui para a gente o que a gente já tem, né, em meu Drive. A gente está trabalhando nessa pasta chamada pasta de documentos. Na aula passada, a gente fez uma navegação aqui extensa, né, pela interface gráfica do Google Documentos. E hoje a gente vai, de fato, então, começar a utilizar algumas coisas desse material que é importante para a gente, tá? Então tá joia. Bom, só uma particularidade que eu gostaria de mostrar aqui, voltando aqui na pasta documentos. Vocês lembram que eu fiz o compartilhamento dessa pasta com a Eliana e com o Edmilson, né? Então eles estão com a permissão de editor na pasta inteira. Isso quer dizer que todos os documentos e subpastas que eu colocar aqui dentro, eles vão conseguir manipular também, editar e mexer, tá bom? Daqui a pouco eles vão fazer esse exercício, porque vai ser necessário para a gente esse exercício de manipulação em conjunto. Ok, pessoal? Então vamos lá. No documento que a gente criou, vamos entender algumas coisas que existe aqui e que o Google Documentos já faz automaticamente para a gente. Por exemplo, eu coloquei aqui esse título documento de teste. Se você verificar do lado esquerdo, ele já colocou aqui esse texto linkado para ser de acesso rápido. Então, se eu for colocando aqui outros títulos, ele também vai colocar esses títulos ali do lado para mim, para que eu possa acessar rapidamente depois pelos títulos. Então, ó, os títulos que forem adicionados ao documento aparecerão aqui, tá vendo? Ele já vai colocando aqui para a gente. Eu vou tirar então aqui, vou colocar a visão de novo. Ele está carregando por causa da minha internet, mas eles vão aparecer todos aqui. Já estava aparecendo, né? O primeiro, e eles vão aparecer todos do lado esquerdo aqui, tá bom? Bom, se essa tela estiver pequena para você poder visualizar, o que você vai fazer? Vir aqui em Zoom e vai ampliar para o tanto que você identifica que é necessário para você. Eu vou apagar todo esse texto. Para apagar esse texto todo é só selecionar e apagar. Esse pontinho, essa barrinha que fica piscando, deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui, para vocês enxergarem. Essa barrinha que fica aqui piscando é o que a gente chama de cursor do mouse, tá? Quando a gente passa o mouse sobre a página de atuação, ela vai ficar com essa aparência aí. Tá? Uma barrinha com duas barrinhas nas pontas. Quando eu saio de cima, ele vira o ponteiro do mouse novamente. Ó. Mas todas as vezes que eu vou para cima da página, ele vem com essa ideia de cursor, tá ok? Então, muito bem. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um título para esse documento que eu estou trabalhando nele. Então, vou chamar esse título aqui de primeiro título. Vocês viram que quando eu comecei a digitar, ele escreveu, tentou adivinhar a palavra para mim e colocou esse balãozinho informando, ó, escrita inteligente. Os documentos do Google mostram sugestões de palavras enquanto você digita. É possível desativar esse recurso em preferências. Preferências, aí você pode retirar. Eu gosto de deixar, porque se a palavra que a gente começou a digitar for aquela que a gente precisa, eu não preciso terminar de digitar. Basta apertar a tecla Tab no teclado do computador e ele vai preencher automaticamente se a palavra for aquela que você precisa, tá? Vou clicar aqui no Entendi só para dar continuidade. Então, primeiro título. Bom, a gente inseriu uma série de caracteres aqui dentro agora. E nessa série de caracteres
é que eu vou começar os primeiros trabalhos em relação ao meu projeto, tá? De escrita aqui. Se vocês verificarem aqui em cima, ó, a Eliana e o Edmilson, eles entraram agora no documento, eles estão dentro do documento, tá? Só para vocês saberem, mas por enquanto eles não vão manipular, vão apenas verificar e daqui a pouco eu vou pedir para eles manipularem, vocês vão ver que eles também conseguem trabalhar colaborativamente no mesmo documento. Vamos lá então. Em relação ao que a gente está fazendo aqui, eu vou dizer o seguinte, a gente vai selecionar toda essa frase que a gente acabou de escrever, primeiro título. Tem várias maneiras de fazer isso. A primeira é posicionar o cursor do mouse do lado esquerdo, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse para o lado direito até selecionar tudo. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar essa ginástica para vocês com a minha câmera. Só um instantinho. Vamos lá, hein? Vai ter uma coisa louca aqui acontecendo, mas deixa eu pôr em cima aqui na direção da minha mão. Olha aí. Então está invertida a cena para vocês, mas veja bem. Lá nessa função que eu acabei de mostrar para vocês, estava assim, né? Então eu cliquei, ó, com o botão esquerdo do mouse. Estou agora arrastando, ó. Minha mão está arrastando com o mouse todo para selecionar tudo, ok? Joinha, gente? Tranquilo até aí? Muito bem. Deixa eu voltar aqui agora para vocês verem essa cara perfeita que Jesus fez. Aí, voltou. Ficou mais agradável, né? Convencimento passou longe, é verdade também, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Eu selecionei, então, as duas palavras, primeiro e título, nessa modalidade. Existe outra maneira de fazer isso. Como que é? Eu vou dar um clique e vai tirar a seleção. Se você vier e clicar 3 vezes rápido, né? 3 vezes rápido nessa frase, ele vai selecionar também. Então, olha, 1, 2, 3. Cliquei 3 vezes e selecionou. Selecionou a frase completa. Se eu quiser selecionar apenas primeiro, rapidamente, é só dar 2 cliques. Ó. 1, 2, ele seleciona primeiro para mim. Se eu quiser selecionar título, 1, 2, selecionou título. Então, são algumas funçõezinhas que as pessoas desconhecem e fica fazendo seleção de forma difícil. E é tudo facilitado hoje em dia. Tá? Então, a gente vai recapitular. 3 cliques rápidos, seleciona a frase toda. 2 cliques, seleciona a palavra. Tá bom? Então, isso é uma função muito prática para a gente que trabalha com textos o dia inteiro, tá? Isso é muito prático. Outra forma de fazer seleção é, eu posiciono o cursor do mouse onde eu quero iniciar a seleção, aperto a tecla Shift no meu computador, mantenho a tecla pressionada e vou com as teclas direcionais para a direita ou voltando para a esquerda para tirar a seleção. Se selecionando letra por letra. Outra forma de fazer isso é manter a tecla pressionada, o Shift pressionado, e vir aqui na tecla End, no final do seu teclado, a tecla End, pressionar, ele vai selecionar a frase toda também. Outra forma de selecionar a frase toda é posicionar o cursor do mouse no começo, segurar o Shift e apertar a seta direcional para baixo. Ele seleciona tudo também. Ok? Eu não vou mostrar para vocês, que senão eu não consigo pegar a câmera e apertar nos 2 lados, tá? Mas eu vou, se der tempo, eu coloco um vídeo sobreposto aqui para vocês mostrando isso acontecendo, tá? Mas siga a minha instrução de voz. Tecla Shift vai ser a tecla que vai nos ajudar no processo de seleção de textos aí dentro do documentos. Alguém poderia perguntar, funciona para o Word? Igualzinho, é a mesma coisa, é padrão. Word, Google Docs, o Writer, que é que normalmente a gente usa no Linux, mas tem versão para o Windows também. O editor de textos do Safari lá também funciona da mesma maneira, tá? Então todos têm esses atalhos que são um ganho para a gente. Então, ok. Aprendemos a selecionar. O que a gente vai fazer? Vai selecionar o primeiro título aqui. E aí eu vou começar a trabalhar algumas formatações para tudo. Aliás, vamos selecionar a frase toda. 3 cliques, selecionei tudo. Eu quero formatar apenas esse primeiro título. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, eu tenho várias opções, como a gente viu no menu, mas eu vou usar os atalhos, que já estão aqui, a barra de atalhos disponível para a gente. Eu quero aumentar o tamanho dessa fonte. Para aumentar o tamanho dessa fonte, eu vou aqui nessa área, ó, tamanho da fonte. Eu posso clicar e digitar o valor que eu quero,
ou escolher uma dessas que estão aparecendo, ou ir aumentando no botão mais aqui. Você pode escolher aumentar ou diminuir, né? Eu quero colocar no tamanho 12, então com apenas um clique foi para 12. Mas se eu quisesse digitar, por exemplo, eu clico aqui dentro, tem que estar tudo selecionado, digito 14 e dou Enter. Ele também obedece esse tipo de formatação, tá bom? E também pode ser clicando aqui dentro e escolhendo uma dessas opções. Vou voltar para o 12 aqui. Então, usei para vocês aí as 3 formas de ampliar aí o tamanho da letra no documento de fato. Esse tamanho, pessoal, é o tamanho que vai sair de impressão para você lá depois, e o tamanho de organização. Na regra ABNT, a gente sempre usa tamanho 12, tá? Tanto para o título quanto para todo o texto. Só vai ter diferença na capa mesmo, mas durante toda a escrita do texto é tamanho 12. E as fontes padrão da ABNT para trabalhos acadêmicos é Arial, Times New Roman, tá? Mas, para o nosso exemplo aqui, que é mais didático, mais livre, não precisa ficar preso totalmente a isso. É só para você saber, a título de curiosidade mesmo. Então, esse é o nosso título. Veja que ele apareceu aqui do lado já. Se você não quiser isso como marcação de título, é só vir nesse xizinho e remover a estrutura de tópicos, tá? Eu vou deixar só para a gente ter esse conhecimento. Agora, o que eu vou fazer? Eu coloquei o tamanho do texto. Vou dar Enter, dei um Enter e o cursor veio para baixo. Vou dar mais um Enter para dar um espaço. Então, eu sei que agora eu tenho essa primeira linha, esse espaço e essa segunda linha, tá bom? E agora eu vou colocar a minha primeira frase. Então, esta é a minha primeira frase do texto. Ponto final. Vou dar Enter e vou colocar uma segunda. Esta é a minha segunda... Tá vendo que ele está sugerindo o texto, né? Frase do texto. Muito bem. E para eu não digitar tudo de novo, eu vou selecionar, apertar Ctrl C, vou dar Enter, apertar Ctrl V para colar e vou mudar apenas aqui, ó, selecionando, vou colocar apenas terceira. Isso é outra coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Ir mudando e selecionando e colando quando as frases são as mesmas. Então, a gente já tem algo mais parecido aí com o nosso texto, tá bom? E eu vou colar aqui, ó, no final dessa, mais um grupo de frases para ficar um parágrafo maior. Muito bem. Então, eu tenho um título, um parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. Ué, 1, 2, 3, 4, 5... eu só tenho 3, porque esse segundo aqui, a sequência desse parágrafo vem até aqui embaixo. Então, esse parágrafo ele é maior, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. E aí vem um conceito muito interessante que a gente precisa saber. Para que visualmente, né, para dentro do computador, ele sabe exatamente onde é que é o parágrafo, porque para cada Enter, ele considera um novo parágrafo. Mas para visualmente eu e você enxergarmos isso melhor, tanto no texto digital quanto no texto impresso, é necessário a gente fazer algum tipo de marcação que seja lógico para a gente. A gente tem duas opções para fazer isso. Ou a gente, de fato, faz um afastamento do espaço de cada primeira linha, ou a gente cria um espaçamento entre as linhas, né, de cada parágrafo. As duas são possibilidades válidas, inclusive, dentro da ABNT também. E aí vai depender do local onde você está escrevendo. Se é um artigo, se é um TCC, se é uma monografia, se é, né, o que seja, você vai seguir a ordenação de escrita que essa instituição tiver colocado. No nosso caso aqui, é apenas para você saber que existe. E também para visualmente ficar mais fácil de ler. Dessa maneira aqui, é um pouquinho difícil da gente entender qual que é o primeiro, segundo e terceiro parágrafo, tá? Por causa do tipo, do modelo que está escrito aqui. Até porque está tudo solto, tá vendo? Aí, esta é a minha primeira frase e o mesmo texto fica difícil. Se tivesse um contexto de escrita diferenciada, a gente até conseguiria entender pela lógica do português. Mas nesse caso aqui não dá. Para a gente poder resolver isso, então, vamos aprender a fazer a formatação dos parágrafos, tá? E aí você pode perguntar, tio, não foi assim que eu aprendi da outra vez, não. Tá, da outra vez você foi aprendendo passo a passo. Eu vou ensinar para você tudo de acordo com a necessidade do que o texto aqui
eu estou vendo que está precisando. E aí você vai guardar de uma lógica diferente daquela que você aprendeu. A primeira você aprende a colocar negrito e outras coisas. Não, eu já vou direto para o que é usual. Eu preciso formatar esse texto para eu identificá-lo da maneira correta. Então, o que eu vou fazer? Diferente agora da formatação de linha por linha, eu vou selecionar todo esse texto, tá? Selecionei ele todo aqui. E aí eu tenho agora as opções, olha só. Eu tenho a opção aqui, formatar, eu vou clicar em formatar. E está vendo aqui embaixo, eu tenho estilos de parágrafo, alinhar e recuar, espaçamento entre linhas e tudo mais, né? Aqui para baixo, olha, tem bastante opção. Então, a primeira que eu vou usar é espaçamento entre linhas, para a gente poder identificar como que funciona essa formatação quando eu coloco só visualmente de uma linha para outra, tá? E da linha de parágrafo também. Então, olha só o que eu tenho. Simples, um e-mail. Esse texto agora está com um e-mail de linha para linha. Um e-mail, que é o padrão ABNT. Vou colocar até um e-mail. Veja aqui ó, que ficou de todas as linhas separado um espaço maior. Ocupa mais espaço na folha. Para impressão é ruim, mas para ler numa folha impressa é bem melhor. Vou voltar aqui em formatar. Vou lá de novo em espaçamento entre linhas. Só que agora eu vim aqui, ó. Adicionar espaço antes do parágrafo, adicionar espaço depois do parágrafo. Como eu quero identificar o parágrafo, vou colocar depois do parágrafo. Então, clico aqui. Olha só, o espaço de um para o outro aumentou. Vou diminuir aqui o espaçamento entre as linhas, só para você enxergar isso de melhor maneira. Coloquei espaçamento simples. Então, agora sim, eu sei exatamente que esse é o primeiro parágrafo, esse é o segundo e esse o terceiro. Ok? Isso é uma das formas, tá? Tem outra forma de fazer isso? Tem. A gente tem que descobrir também a forma de recuo para a primeira linha. Isso também é altamente necessário. Pessoal, até aqui, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Tudo. O bom é que são muitas informações, só lembrando para o usuário, é bom que como está gravado, ele pode assistir quantas vezes forem necessárias. Ah, sim, ele pode ver bastante, aí, repetir até, e ir fazendo também, né? Abrir ao lado aí e ir fazendo junto com a gente aqui, vai ser interessante. Pega um texto lá todo bagunçado e vai aplicando as formatações que a gente está ensinando aqui. Com certeza. Bom, vamos lá, vou selecionar tudo aqui de novo, ok? Vou vir aqui de novo em formatar. E aí eu tenho aqui, ó, o alinhamento de texto, que é comum, né, a gente fazer, mas eu tenho aqui também opções de recuo. Vou clicar em opções de recuo. Esse recuo, ó, se eu aumentar ele aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, se eu aumentar esse recuo aqui da esquerda ou da direita, o da esquerda é o que está do lado esquerdo da minha página, da direita o lado direito. Se eu aumentar, por exemplo, da esquerda, eu vou colocar aqui 2 e colocar em aplicar, viu que ele trouxe todo mundo? E eu não queria todo mundo, eu queria só da primeira linha, né? Nesse caso aqui, eu não quero essa informação, não preciso lá, eu só vou clicar em desfazer. Eu vou lá de novo em formatar, alinhar e recuar, só que agora eu vou vir aqui embaixo, ó, opções de recuo, só que eu vou vir aqui, ó, recuo especial, escolher primeira linha, e o padrão 1,27 é o da ABNT mesmo, então eu vou deixar assim e vou colocar em aplicar. Agora sim, ó, apenas a primeira linha recebeu aquela famosa, né, aquele recuo inicial para marcar que é o meu parágrafo. E aí, gente, eu considero o seguinte, se você utilizou esse tipo de situação, não precisa usar o espaçamento de uma linha para outra, senão é muita informação, aí você já exagerou na informação, né? Já deu para entender que esse é um parágrafo, esse é um segundo, esse é um terceiro. Se essa for a sua opção, você vai selecionar tudo e vai tirar, então, o espaçamento entre as linhas, tá? Vai deixar ele com, aliás, vai remover aqui, ó, espaço depois do parágrafo. Aí vai ficar assim, você só vai dar o espaçamento necessário entre as linhas para aquilo que for visualmente melhor para o seu trabalho, né? Por exemplo, eu vou deixar aqui com 1,15. Olha aí, eu já sei agora, pelo recuo da primeira linha, que esse é o primeiro parágrafo, esse é o segundo e esse é o terceiro. E o legal é que agora toda nova frase que eu entrar, ele vai obedecer o que eu formatei, tá? Então, vamos lá, vou colocar agora, esta é uma nova frase com as configurações já
existentes. Muito bem, ele até adivinhou o que eu queria. Ele é mágico, esse Google é mágico. Ponto final. Certinho aí, olha. Então a gente aprendeu bastante coisa em pouquinho tempo, né? Inserir o texto, configurar minha página, formatar, selecionar com 3 cliques, com 2 cliques, formatar o parágrafo de 2 maneiras diferentes, né? E você vai ver se é melhor para o seu trabalho o espaçamento depois do parágrafo ou antes do parágrafo, e também se é melhor para você esse recuo na primeira linha. Eu prefiro, porque eu aprendi lá na escola, quem é da minha época aqui, Eliana? É Eliana, da aprendizagem, onde a professora falava, dá um espacinho sempre que for na primeira linha para marcar o parágrafo. Eu acho mais bonito também. Eu aprendi assim, eu vou deixar assim, tá? Você também acha mais bonito, né? Eu acho legal. Bom, e aí acontece uma coisa. O primeiro título aqui está muito parecido, né, com o restante do texto. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse primeiro título aqui e vou modificá-lo. A primeira modificação que eu vou fazer é tornar ele negrito. Então, eu cliquei em cima de B, pode ser também um atalho Ctrl B do teclado. No Windows, em português, se for no Windows, é Ctrl N, mas aqui a gente está trabalhando com o Google Docs na internet, então vai ser Ctrl B. Ó, vou fazer Ctrl B, Ctrl B. Ele negrita e retira o negrito. Então, já deu uma diferenciada, já ajudou bastante, né? Então, eu já sei que aqui é um título e aqui são os meus parágrafos, né? Já é a primeira diferenciada. O que mais que eu poderia fazer? Tá, a priori, sempre é alinhado à esquerda mesmo o título. Mas suponhamos que é um trabalho aí para mostrar para os alunos, eles gostam de coisas centralizadas, né? Bem no meiozinho. Então, eu selecionei aqui, eu posso vir direto aqui no atalho, ó. Alinhar o texto de forma centralizada. Ou usar as teclas de atalho, Ctrl Shift E. Eu também posso vir aqui em formatar, alinhar e vir aqui em centralizar. Como já existe o atalho aqui, lógico que você vai vir no atalho ou nas teclas de atalho. Eu normalmente uso muito tecla de atalho, porque fica mais rápida a digitação. Se você não está acostumado e não decorou algumas teclas de atalho, já usa então aqui essa opção de atalho rápido, né? Essa barra de atalhos que tem aqui embaixo. Então já fiz algumas modificações, né? Coloquei o título centralizado, coloquei o meu texto aqui com os parágrafos devidos. E aí, não parece, mas aqui a gente tem uma questão que precisamos analisar. Aqui ficou tudo bonitinho, mais ou menos, né? Mas se você olhar aqui para o finalzinho, deixa eu aumentar o meu zoom aqui um pouco mais, colocar 300. Acho que ele não aceita no máximo 200 mesmo. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Não, no máximo 200. No meu computador pelo menos foi. Mas está vendo aqui, ó, o do dessa frase e o do da frase de baixo não estão alinhadinhos? Um texto está acabando numa posição e o outro acabando em outra? Bom, se você precisar que esse texto inicie aqui e acabe junto com a de baixo, não pode ser o alinhamento à esquerda. Tem que ser o alinhamento que a gente chama de justificado. Então, vou clicar em justificado. Olha só, ele redistribui todas as letras de maneira que a primeira, da primeira até a última de baixo e das demais ocupem o mesmo alinhamento, tanto à esquerda quanto à direita. E aí ele distribui esses espaçamentos durante o texto aqui. É por isso que às vezes você deve ter percebido que você coloca um pouquinho o texto e fica aquela coisa espaçada demais, né? Fica até feio visualmente. É porque usou esse recurso de alinhamento justificado. Lembrando que alinhamento justificado também é o padrão pedido e solicitado pela maioria das faculdades para entregar trabalhos acadêmicos, né? Tem também ele alinhado à esquerda e ele alinhado justificado. O mais utilizado é o justificado. Centralizado e alinhado à direita, quase nunca a gente vê, tá? Para escrita corrente do texto aí, não. E também visualmente fica mais agradável, né? Eu gosto dele justificado. Vocês gostam como? Eliane e Edmilson? Prefere justificado ou alinhado à esquerda? Justificado. Justificado? Eu também prefiro justificado. Fica mais agradável, né? Muito bem. Então, olha só, a gente fez bastante coisa, né? Se a gente for pensar, se a gente até então não tivesse nunca mexido com uma boa formatação de texto, já fizemos bastante coisa. Agora vamos aprender outra situação. Eu estou aqui com essa primeira página. Suponhamos que aqui, eu vou até mudar o título aqui, eu vou chamar de introdução, tá? Vou chamar de introdução. Eu selecionei tudo e comecei a digitar por cima.
Ele escreveu até errado, né? Olha só. Se escreveu errado, ele tem a correção. Clica em cima. Como a gente está com a configuração para português do Brasil, ele vai dar sugestões de correção em cima do português do Brasil. Sempre vai grifar de vermelhinho quando ele achar que a palavra está errada. E aí, se tiver de fato errado, você clica em cima, aceita a sugestão dele e ele muda automático para a gente. Tá? É outro ganho aí facilitador. Chamei de introdução. Vou deixar o alinhamento da maneira que é na regra ABNT. Tá? Foi só para mostrar que é possível colocar nas várias posições. Vou até testar uma por uma. Olha só. Alinhar à esquerda, alinhar centralizado, alinhar à direita e justificar. Justificar ele trouxe para a esquerda porque ele está esperando preencher mais texto aqui. Mas eu vou deixar alinhado à esquerda, que eu quero ter certeza que ele sempre vai ficar à esquerda. Tá? E aí o que acontece? Se fosse uma regra ABNT, esse primeiro título aqui ele precisaria estar todo em maiúscula. Aí, ao invés de eu apagar tudo aqui e escrever um por um de novo, existe forma de fazer isso automático, né? Então, como que a gente faz? A gente vai vir aqui em formatar de novo. Agora que a gente está formatando, boa parte do trabalho nosso vai ser usado aqui nessa seção, né? Formatação, tal. Deixa eu só ver se eu... não, eu acho que não é aqui, eu esqueci, deixa eu ver. O formatar maiúsculo e minúsculo? Não, é aqui mesmo, vamos lá. Então, a gente vai ver, vou repetir, tá, gente? Eu esqueci de fato. A gente vai selecionar introdução. Depois eu formato, eu corto esse pedaço aqui. Então, aproveitando que a gente está com a introdução aqui selecionado, a gente vai colocar isso tudo em maiúsculo. Então, a gente não precisa, de fato, reescrever um por um para colocar em maiúsculo. A gente vai vir em formatar, a gente tem aqui texto. Em texto, a gente vindo para o lado direito, ó, trazendo o mouse para o lado direito, a gente tem uso de maiúsculas, minúsculas. Se eu quiser tudo em letra minúscula, eu seleciono letras minúsculas. Todos em letra maiúscula, todos em letra maiúscula. Ou todas as palavras apenas com a primeira em maiúscula, aí eu escolho essa opção. No meu caso, eu quero todas, né, com maiúsculo. Então, a segunda opção já ficou tudo em maiúsculo. Não precisa. Tem gente que eu vejo sofrer. Você já deve ter visto isso também, né? Apaga tudo, aperta a tecla fixar ou a famosa caps lock no teclado para poder digitar tudo de novo. Não precisa, você já digitou, é só selecionar e transformar tudo em maiúsculo. Vou selecionar aqui de novo e deixa eu ver se no caso dele ele tem atalho. Não, infelizmente para o Docs não tem atalho, para o Word tem atalho para transformar tudo em maiúsculo. Não vou nem falar para você não ficar testando aí no Docs agora, tá? Mas então, é fácil também, né? Vem formatar, texto, usar maiúscula e minúscula, letra maiúscula. Pronto, formatou isso aqui tudo para maiúsculo. Já fiz uma formatação a mais que é muito necessária aí para o meu trabalho, né? Então tá, pessoal. Aí o que acontece? Eu agora quero criar uma nova página. Tem gente que faz isso aqui, ó. Eliana, vê se você faz assim também. Edmilson, vê se você já faz ou já fez assim. E se fez assim, está da forma errada. Tem gente que vai fazer o seguinte, ó. Enter, 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 enter. Tá esperando chegar a segunda página, ó. Cadê a segunda página que não aparece? E a pessoa eu já fiz isso. Se é para tirar a pedra, eu vou tirar. Olha lá, chegou a segunda página. Tá bem clarinha aí para vocês, mas chegou, ó. Gente, essa não é a forma de criar uma nova página. Essa é a forma errada. Algum dia todo mundo já fez isso. Já, né? Então, toda vez que eu vou criar uma nova página, não é assim que eu faço. Essa forma é errada. Por quê, né? Mas não criou a segunda página? Criou, mas é uma forma totalmente equivocada. Por quê? Tá vendo essa seleção que eu fiz? Isso tudo aqui é elemento textual. E aí isso atrapalha, porque conforme você vai colocando novos textos, vai jogando tudo para baixo, atrapalhando o seu texto. O certo é eu criar uma nova seção de página. Então, tem várias maneiras de fazer isso no documento de texto aqui. Bom, agora, como eu quero inserir alguma coisa, eu vou vir aqui em inserir. Quando eu venho em inserir, ele tem as opções aqui para mim, né? De colocar página, quebra de página, só que eu não vou usar aqui não. Eu vou usar um que eu costumo usar todos os dias e que é mais eficiente. Colocou o cursor no final aqui, aperta a tecla Ctrl no seu computador e o Enter. Pronto, ele já vai criar uma nova página para você automaticamente. Tá joia? Funciona tanto no Docs quanto no Word. Tudo aquilo que for similar ao Docs e ao Word, eu vou tentar pontuar aqui para vocês. Então, eu já criei uma nova página. Não precisei daquele monte de Enter
para chegar na nova página. Aqui eu já tenho. Então, eu vou colocar até esta é a minha segunda página. Muito bem. Inclusive, para digitar esse texto todo em maiúsculo aqui, eu fiz o recurso que muitos utilizam. E eu apertei a tecla fixar e vim aqui e comecei a digitar o texto para ganhar tempo, né? Para não precisar ir lá em cima, clicar em formatação para depois formatar para maiúsculo. Tranquilo até aí, gente? Muito bem. Tranquilo. Então, agora eu vou colocar mais alguns textos aqui, um Enter, mais um Enter. Agora sim, eu precisei do recurso do Enter para colocar os meus novos parágrafos, né? Por que eu coloquei um Enter a mais? Porque de praxe a gente sempre deixa um espaço do título para a minha primeira frase do meu texto, né? Isso também deve ser uma prática comum. Nunca coloca só os espaçamentos, não. Dá o Enter aí, coloca o espaço adequado para começar um novo grupo de textos, né? Então, vamos digitar agora um segundo grupo de texto, né? Vou colocar algo que vocês conhecem. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Olha, tô poético, hein? Gostaram aí? Muito bem. Olha o que eu queria mostrar para vocês. O que acontece aqui agora? Quando eu cliquei em Ctrl Enter para criar uma nova página, ele veio aqui para baixo e ele fez uma coisa que eu preciso observar. Tá vendo aqui, ó, que ele criou o espaçamento de parágrafo igualzinho tem que criar para a primeira frase? Para esse caso aqui do título, eu quero o alinhamento totalmente à esquerda, sem esse recuo de parágrafo. Então, eu preciso, depois de tudo concluído, formatar isso, né? Então, eu não preciso nem selecionar essa frase inteira aqui para fazer isso. Basta deixar o cursor no início da frase aqui, vir em formatar, e aí a gente tem aqui as mesmas guias de recuo que a gente colocou, né? Alinhar os recuos, olha só. E eu tenho aqui, ó, aumentar, diminuir recuo ou opções de recuo. Se eu clicar em opções de recuo, verifique que a primeira linha está selecionada. Eu tenho que desmarcar isso, ó, nenhum, e colocar aplicar. A pergunta é, tem outra forma de fazer isso, né? Que olha só a trabalheira, eu vim aqui em formatar, eu vim aqui, precisei vir aqui em estilo, em opções de recuo, escolher primeira linha, aplicar. Será que tem um jeito de fazer isso mais rápido? O que vocês acham, gente? Eis a questão que não quer calar. Sim! Sim! Bom. Sim! Não me pergunta qual. Tem uma que é muito simples. Sei. No seu teclado, ele tem uma teclinha aí que é chamada backspace, ou voltar. Okay, eu imaginei. Né? Se você colocar ele aqui e apertar o backspace, ele retira esse recuo. Mas tem outras maneiras de fazer isso também, se você esquecer. Aqui em cima, tá vendo? Não sei se está dando para enxergar. Tá muito clarinho. Tem aqui, ó, um azulzinho. Barrinha azul. Marcando aqui o início desse recuo, ó, recuo da primeira linha. Se você clicar sobre ele certinho, você consegue também trazê-lo para a posição que você quiser. É uma opção também. Não é a mais lógica, mas é uma. Outra coisa que você consegue fazer. Eu quero voltar, será que eu preciso formatar aquilo tudo? Não. Uma teclinha chamada Tab, tabulação, no seu teclado, ela obedece esse 1,27 que foi estabelecido como formatação principal. Então, se eu quero dar esse recuo de novo, é só apertar a tecla Tab e ele vai para aquela posição novamente, tá? Então, são alguns atalhos, algumas funcionalidades que a gente precisa ficar atento para a gente principalmente ganhar tempo na hora de trabalhar com formatação e digitação de texto, tá? Então, isso ajuda muito e isso é o mais usual do dia a dia da gente, tá? E aí, agora, por último, eu vou transformar isso em diferente, selecionar tudo e vou negritar. Prontinho. Vou tirar aqui, né? Backspace. Ô, Marconi, oi? Eu estou aqui preocupada porque eu preciso fazer um cabeçalho na minha atividade. Sim. Você precisa fazer um cabeçalho. Para minha atividade. Você quer um cabeçalho padronizado? É. Tá.
E aí, no caso do cabeçalho, o que acontece? A gente fica pensando o seguinte, aqui ó, eu estou fazendo primeira página e aqui segunda página, né? Se eu for fazer um cabeçalho só para essa, aí eu preciso usar alguns artifícios, que seria colocar alguma coisa extra. Mas eu também posso criar o cabeçalho automatizado para todas as páginas, que aí seria de fato inserir cabeçalho na minha página, né? Como que a gente pode fazer essa sugestão da Eliana? Se eu... Deixa eu clicar no voltar aqui. Ô, Marcolone, deixa eu te explicar. Vamos supor que eu vou fazer uma atividade aí com 3 ou 4 páginas, tá certo? Depois vou salvar em PDF para colocar lá no meu Drive, tá? E eu preciso de um cabeçalho, mas só na primeira página, para poder dizer que eu sou da escola tal, que eu pertenço à Secretaria Municipal de Betim, e que o meu nome é tal, eu vou trabalhar com a turma tal. Esse tipo de cabeçalho normalmente coloca só na primeira página. Quando a gente faz um trabalho acadêmico, normalmente o cabeçalho vai para todas, mas nessa situação específica que eu estou aqui sofrendo, sentindo necessidade de perguntar, é só na primeira página. Será que eu ultrapassei o limite e antecipei coisas que você vai falar? Não, desculpa. É pertinente eu ensinar isso a fazer depois, e eu vou te pedir a licença para poder fazer depois, por quê? É porque eu ensinei a criar uma nova página aqui, né? E a gente vai trabalhar com quebra de seção. Porque, assim, o que eu ia dizer, na hora que eu ia mostrar, é que as pessoas costumam fazer o seguinte, ó, clicar aqui, vir com Enter, e inserir elementos aqui na primeira página, e fica meio fake, né? Fica meio falso o negócio. E dá para fazer utilizando o cabeçalho mesmo, só que aí, para diferenciar uma página da outra, a gente vai precisar usar uma formatação chamada de quebra de seção de página. E aí a gente vai precisar diferenciar uma página da outra. Mas deixa eu mostrar isso um pouquinho mais à frente, aí você me lembra depois mais à frente, só para não confundir essa sequência aqui agora, desses elementos iniciais, tá? Pode ser? Ok, pode ser. Mas essa dúvida sua vai estar contemplada assim. Bacana, então. Olha só, a gente criou aqui, né, a segunda página. Então, a gente fez a mesma formatação aqui em cima. E aí, para elementos textuais, a gente precisa aprender a colocar mais algumas outras coisas. Então, suponhamos aqui, ó, vou dar um Enter aqui. E eu vou agora colocar aqui, ó, linha nova 1, linha nova 2, vou colocar mais uma, linha nova 3. Pronto, coloquei 3. E aí eu preciso que esses elementos aqui, ó, tenham uma marcação especial, que é uma sequência. Então, seria algo tipo, preste atenção às novas linhas. Então, 2 pontos. Então, eu preciso marcar de maneira diferente. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas 3 linhas. E aqui em cima, olha só, eu tenho os marcadores. Eu tenho essa série de marcadores, ó, bolinhas, eu tenho estrelinhas com setinhas, quadrados, bolinhas e variações, né? Eu vou colocar, por exemplo, esse primeiro, com bolinhas. Então, agora, eu tornei esse grupo aqui com uma marcação especial. Isso, eu gosto muito de falar que são os bullets, né? Mas são os marcadores em português. Qual o probleminha que eu tive aqui agora ao colocar esses marcadores? Quem sabe? O que aconteceu aí na visualização do texto? A questão do recuo? Exatamente, ficou muito recuo. Perdeu a padronização. Exato, porque o próprio marcador, ele já tem um recuo padrão. Então, para não ficar esse monte de recuo, eu preciso tirar um pouco dos recuos aqui. E ao invés de eu clicar no backspace e trazer todos juntos, tá vendo aqui em cima, ó? Eu tenho diminuir recuo, é só clicar e ele vai tirando os recuos. Poxa, ainda não ficou adequado. O que ele fez? Ele alinhou aqui para mim, ó, exatamente na direção do texto inicial. Eu queria que essas bolinhas alinhassem aqui com o texto. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir pelos marcadores aqui e acompanhar isso, né? E soltar aqui. Mas viu? Muito bem. Seguindo aqui, então, pessoal, depois desse tipo de bullet, o que a gente tem? Se eu der um Enter aqui no meu texto, ele cria um novo, né? E não é o que eu quero. Você pode simplesmente desmarcar aqui
e ele vai já alinhar totalmente à esquerda. Você pode dar um tab aqui para ele poder voltar para a primeira linha normalmente, tá? Ou também pode vir formatar, e aí alinhar e recuo, opções de recuo, pedir para ter sempre a primeira linha, aplicar, para ele poder ficar também, dar certinho, os dois modos dão certinho. No caso do tab, você vai notar que o tab vai funcionar só para aquela linha, então talvez vir e formatar para que tenha o recuo da primeira linha seja mais eficiente para o trabalho como um todo, para você não perder tempo de ficar formatando posteriormente, né? Você já pode deixar algumas formatações prévias, ok? Então eu vou colocar agora. Não tem que fazer linha por linha. Isso. Segundo grupo de linhas, agora numéricas. Então vamos lá, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Vamos até a linha 3 apenas. É o mesmo processo, só que agora eu vou selecionar, vou vir aqui nessa opção, ó, lista numérica. Em lista numérica eu tenho números, letras, eu vou no primeiro que é números, e pronto, ele vai colocar aí pra gente um alinhamento. Recuo está demais, eu tiro um pouco e vou aí depois organizar da maneira que eu achar eficiente, igual a gente fez no anterior, tá? Mas só para vocês verem como que insere os recuos, as numerações e tudo mais. Joia? Se eu der um Enter, ele continua. Não é o que eu quero, é só desmarcar aqui em cima também para continuar da maneira que eu precisava anteriormente, tá bom? Vou colocar aqui de novo a opção de recuo, primeira linha, para manter e aplicar. Muito bem. Daqui para frente agora, a gente vai inserindo todos os elementos de texto que forem necessários. Eu quis explorar aqui, principalmente esses que estão à vista para a gente, né? Até mesmo o recuo o espaçamento entre linhas. Ó. Se eu selecionar um texto e vir aqui, eu tenho essas opções, ó, de espaçamento já bem próximas de mim a um clique, né? Então, olha aí, se eu quiser colocar um e-mail, eu vou por aqui. Quiser voltar para 1,15, eu vou por aqui. Então, a gente viu criação de parágrafo, criação de marcadores, marcadores numéricos, e esse, talvez, é um grupo de situações que a gente usa bastante, né? Outra coisa são os destaques, né? Então, suponhamos aqui que desenho de um sol amarelo precisa ficar destacado no texto. Eu tenho algumas formas. Por exemplo, negritar. Colocar como negrito, é só clicar em cima do Bzinho aqui, de black, do inglês. Coloquei em negrito. E suponhamos que eu tenho aqui uma palavra estrangeira e eu preciso colocar ela itálica, né? White. Então, eu vou selecionar também, vou vir aqui na forma itálica, aquela forma deitadinha, tá? E suponhamos que eu tenha que grifar alguma coisa, 5 ou 6. É só vir aqui no sublinhado e pronto, e grifar. Suponhamos também que eu queira que essas novas linhas estejam com a cor de fundo de destaque. Eu venho aqui, ó, tem esse cor de destaque. É um símbolo de um lapisinho colorido, de um pincelzinho. Eu seleciono a cor que eu quero de destaque e ela vai ser acionada para o meu texto. Da mesma maneira, eu também posso querer que alguma fonte tenha cor diferente, né? Então, linha 1, eu seleciono e vou vir aqui, ó, no Azinho, cor de texto, selecionar a cor que eu quero para aquele texto. Nota que quando é um grupo de seleção automatizada igual aqui, até o número 1 que eu não selecionei, ele vai ficar na cor também, porque ele é um marcador. Joia? Então, simples, né? Creio que até aqui, boa parte das coisas que eu estou mostrando, a maioria já usou, nem que seja por entendimento comum aí, né? Senso comum do uso de editores de texto. Tá? Ô, pessoal, para não ficar mais longo esse texto, a gente vai parar por aqui hoje. Alguma pergunta sobre essa parte que a gente passou? Não, para mim ficou bem claro. Bastante informação, mas ficou claro. Joia! E na formatação é isso mesmo, é muita informação, porque o programa é poderoso. Muito bem. Mas para hoje vamos ficar por aqui então, tá, pessoal? Obrigado pela presença de todo mundo. A gente continua na próxima aula, então, ok? Não deixem de praticar, hein? O que aprenderam vai fixar mesmo com a prática. Coloca, a gente aprende fazendo, sem medo. Põe aqui no fórum, tá? Suas dúvidas, sugestões, para a gente poder ir acompanhando. Tá bom, gente? Um abração, então. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Eliana. Mais. A gente se vê, então,